Bom dia, terceirão, tudo bom com vocês? Vê só, aula passada conversamos, discutimos sobre propriedades dos compostos orgânicos, certo? Mostrei para vocês as características deles, mostrei como agrupar eles e agora é o momento de fechar esse conteúdo, tá? Para fechar esse conteúdo faltam algumas características muito importantes. E como eu venho falando para vocês desde o primeiro dia que iniciou o terceiro ano, conhecer os nomes, conhecer as características deles é um diferencial, certo? É o nosso diferencial e é o que vai fazer vocês passarem no Enem. Então, olha só, prestem atenção, anotem tudo. Pessoal, anotem tudo, sério. O fato de vocês anotarem está garantindo que vocês estão aprendendo, estão praticando. E depois disso, é exercício, tá? Vou mandar a página do módulo para vocês. Abram ela, leiam, estudem, façam as questões, tá? Esse esforço garantem para vocês sucesso, pessoal, aprovação. A gente tá em casa, eu sei que às vezes desanima, mas é esse esforço, é esse contínuo estudar, é esse não parar que vai ser o diferencial de vocês. E eu tenho certeza que vocês, alunos de Jorge Assunção, vão longe, tá? E eu vou estar aqui na torcida acompanhando vocês com aquele coraçãozinho aflito. É foda. Tô tentando plantar a sementinha do conhecimento em vocês. Não é fácil, eu sei que não é fácil. A matéria em si é desafiadora. Vocês se desafiam continuamente para serem melhores e vão ser melhores. Então, ó, preste atenção na aula de hoje. Anotem tudo. Tirem dúvidas. Sério, pessoal, tirem. São poucos de vocês que vêm conversar comigo depois, ou vêm questionar alguma coisa, ou vêm procurar, certo? E a coisa mais importante de todas, não filem, não busquem respostas fáceis, vão atrás delas vocês mesmos, sabe? É bacana isso. Vocês não vão se estar se enganando, porque vocês me enganar tudo bem, né? Mas se enganarem é difícil, é triste, tá? Então, boa aula, preste atenção e qualquer coisa eu tô aqui. E aí, meus queridos, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tão bem? Vamos continuar estudando as propriedades dos compostos orgânicos. Na aula passada, a gente classificou todos os compostos orgânicos frente à sua força e sua polaridade, certo? E falamos um pouquinho de solubilidade. Falamos o quê? Que os iguais são solúveis entre si, massa. E eu disse o que mais? Que todo a molécula polar dissolve polar e que a água é o solvente universal. No entanto, compostos que têm grande número de carbono e hidrogênio, eles têm baixa solubilidade ou até nenhuma solubilidade, certo? Em função de quê? Em função da sua composição orgânica, beleza? Então vamos lá, vamos recapitular um pouquinho quais são esses compostos. A gente viu quem? Hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Compostos orgânicos que só têm carbono e hidrogênio. Vimos os álcools, certo? Fenóis, éteres, aldeídos, cetona, ácido carboxílico, éster, aminas, amidas e haletos, certo? Lembrando sempre que todo hidrocarboneto é uma molécula apolar e a ligação que compõe ele é o que? Dipolo induzido, beleza? Os álcools são polar e a ligação dele é ligação de hidrogênio. Detalhe, ligação de hidrogênio é que tem maior força, maior resistência. Fenóis, também ligação de hidrogênio. Éteres, dipolo-dipolo. Aldeídos, dipolo-dipolo. Cetona, dipolo-dipolo. Ácido carboxílico, ligação de hidrogênio. Éster, dipolo-dipolo. Aminas, elas são polar e ela faz ligação de hidrogênio. No entanto, aqui ó, tem um asterisco em cima dela. No entanto, a amina ela também pode ser dipolo-dipolo. Se ela for uma amina tri ou tetra substituída, certo? Do mesmo jeito as amidas. Normalmente elas são ligação de hidrogênio, mas se ela for bi ou tri ou tetra substituída, ela pode ser o que? Dipolo-dipolo. Então, ouviu uma amina, ouviu uma amida, tem que observar a sua estrutura molecular. Não lembra qual é a estrutura molecular? Pô, volta para a aula anterior, certo? Vocês são terceiro ano, vocês têm que estar lembrando dessas coisas, tá? E por fim, os aletos. Os aletos são moléculas polares e sempre todos os aletos fazem ligação que dipolo-dipolo, ok? Recapitulado isso, a gente vai agora discutir ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos orgânicos, beleza? Então, olha só, sempre via de regra, certo? Via de regra aqui para vocês, via de regra básica. Vai ter maior ponto de ebulição quem tem a maior ligação. Então, ó, primeiro, ligação de hidrogênio, certo? Vai ter um maior ponto de ebulição, que é a ligação dipolo-dipolo, certo? Que também vai ser maior do que a dipolo induzido, beleza? Isso
no ponto de ebulição, beleza? E no ponto de fusão. Tomando isso como informação, eu vou dar 4 exemplos para vocês. A ideia é o quê? Que a gente veja esses 4 exemplos e consiga classificar os compostos em alto, baixo ou médio ponto de ebulição e saber diferenciar eles, beleza? Olha só, primeiro composto aqui, ó. Eu tenho CH3, CH2, CH2, CH3. Que composto é esse? Isso é o que? Primeiro de cara, isso aqui é um hidrocarboneto, certo? Só tem carbono e hidrogênio. Então, se só tem carbono e hidrogênio, ele é o que? Polar. Apolar, certo? Ela é uma molécula apolar. Se ela é molécula apolar, eu já sei o que? Que ela é de polo induzido. Beleza? Já sei que ela é de polo induzido. Que composto é esse? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o butano, certo? Então, eu tenho o butano, ok? O butano ele é de polo induzido. O segundo aqui, a gente tem uma cetona, certo? 1, 2, 3. Então, tem uma propanona. E ela é o que? Polar. Polar o que? Que tipo de ligação ela faz, pessoal? Tem oxigênio aqui na base. Vamos lá. Ela é uma cetona. Ah, esqueci. Cetona de polo, certo? De polo. Aqui eu tenho um álcool. O álcool CH3, CH2, CH2. Que álcool é esse? Propanol, exatamente, propanol, pessoal. Vamos lembrar da nomenclatura, certo? Ele termina com OH. Se ele termina com OH, ele quer dizer o quê? Que ele é o quê? Isso, ele é polar e faz o quê? A maior ligação de todas, exato. Ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, certo? E ela é polar também, tá? E por fim eu tenho esse outro composto aqui para mostrar para vocês. CH3, COOH. Que composto é esse? Isso, pessoal, um ácido carboxílico. E ele é o que? Ácido carboxílico. Eu tenho 1, 2, então eu tenho um eteno, certo? Um éter, uma função éter, ok? Então vamos lá. E também, ó, OH, eu tenho uma ligação de hidrogênio, beleza? Então se fosse classificar aqui, quem ia ser o meu menor composto aqui de todos? Seria o meu butano, certo? Então, ó, vou chamar de B, só para abreviar. B, certo? Beleza? B vai ser menor que a acetona, certo? Que vai ser menor que... Eita, detalhe, ligação de hidrogênio é a mais forte de todas. Mas observa, o álcool e o ácido carboxílico faz. Qual dos dois é o maior? Vocês conseguem identificar? Pô, veja só. O oxigênio é um composto que é capaz de fazer até 2 ligações. Vocês viram isso lá no primeiro ano do médio, certo? Se eu tenho um oxigênio aqui e tenho 2 oxigênios aqui, o composto de maior poder de atratividade, a ligação mais forte, vai ser a do ácido carboxílico. Por quê? Porque ele possui 2 oxigênios, certo? Então vai ser menor que o álcool, que vai ser menor que o ácido, beleza? Então essa aqui seria a minha ordem de prioridade. Ligação de hidrogênio com maior ponto de ebulição ou fusão, o ácido carboxílico, seguido do álcool, depois a cetona e por último o hidrocarboneto, certo? Sempre o hidrocarboneto tem menor ponto, certo? É o mais fraco, é a ligação mais frágil. É aquela ligação que é mais simples se comparado com as outras, beleza? Lembra sempre, ligação de hidrogênio maior que a de polo, que é maior que a de polo induzido. Isso o que? Para ponto de ebulição e ponto de fusão, beleza? Vamos dar uma continuidade nisso, tá? Pessoal, vê só, a gente mostrei para vocês todos os compostos sendo diferentes, tá? Imagina agora que o problema de vocês identificarem compostos iguais. Pô, olhar para compostos diferentes e ver suas particularidades é muito fácil. Já compostos iguais requer uma cautela maior. Veja só, eu tenho aqui carbono, hidrogênio, oxigênio. Então eu tenho 3 álcools aqui. Esse é o metanol, etanol, propanol, certo? Vamos lá. Quem vai ser o com maior ou menor ponto de ebulição? Veja só. Todos eles fazem ligação de ponto de hidrogênio, certo? Todos 3. 1, 2, 3, todos eles têm ponto de hidrogênio. Então, ó, nesse caso aqui, para quantificar quem tem maior ponto de ebulição, é necessário você conhecer a massa molecular dele. É necessário você saber a estrutura orbital dele, certo? Nesse caso aqui em questão, é fácil de você identificar porque a gente conhece, é pequenininho, certo? Eu sei o quê? Que o carbono tem massa molecular 12, o oxigênio 16 e o hidrogênio 1. 1 grama
por mol, 1 grama mol, e o outro também, certo? Então todos eles têm essa propriedade pequena. Então se eu fosse verificar aqui, obviamente, quem tem maior massa, quem tem maior número de carbono e hidrogênio, certo? Então o propanol teria maior massa. Esse aqui é uma massa intermediária, esse aqui é menorzinha. Logo, compostos iguais, quando for quantificar o ponto de ebulição, eu tenho que quantificar como? Em cima do número de massa deles, ok? Então, o maior ponto de ebulição vai ser de quem? Do propanol. Então, propanol é maior que o etanol, certo? Que é maior que o metanol, certo? Então, ó, pontos de ebulição de compostos iguais, eu vou olhar o que? A sua massa. Por que é importante lembrar disso? Na hora que vocês estiverem fazendo a prova do Enem, vai ter lá umas questões que talvez eles sejam o mesmo composto, mesmo grupo familiar, mas que você não consiga identificar assim de forma tão clara quanto essa. Aí você vai ter que lembrar do que? Da massa molecular deles, olhar a tabelinha periódica e somar. Por exemplo, esse aqui é ser quem? Ó? C, né? 12. 12 mais, se eu tenho 3 aqui, então vai ser 15. 15 mais 16 dá quanto? 31. 31 com 1 dá 32. Então aqui seria 32 gramas por mol. Esse aqui seria 60 e esse aqui alguma outra coisa que eu não quero somar agora. Mas percebam que é necessário você conhecer o conceito de massa molecular lá do início, que é só somar o número de átomos das partículas, certo? Também você conhecer sua estrutura molecular, sua estrutura orbital, facilita muito na hora de interpretar e fazer os cálculos. Aí, ó, veja só, a gente viu que se for composto de mesma família, a gente vai medir o ponto de ebulição frente às massas. Agora vamos olhar para esses 3 compostos aqui, ó. Observa, esse aqui só tem carbono e hidrogênio, então a força dele é o quê? Isso, dipolo induzido, e ele é o quê? Hidrocarboneto. Esse aqui também, ó, só tem carbono e hidrogênio. Nós temos o quê? Dipolo induzido. E o que mais? Ponto de hidrogênio. Beleza? Do mesmo jeito aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, dipolo induzido. Beleza? Então tem o quê? Um hidrocarboneto. Então tenho 3 hidrocarbonetos aqui. São, ou seja, 3 elementos iguais. Como é que eu vou determinar qual deles tem o maior ponto de ebulição? Professor, olhando a massa. Então, beleza, vamos olhar quem tem mais massa. Eu tenho aqui quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, então vou escrever aqui, ó. C5H. Quantos Hs eu tenho? 3 mais 3, 6. 9, 12. Então, tenho C5H12. Beleza. Esse é C5H12. Vamos ver o próximo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eita. 5 carbonos. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eita. H12. Eita, gota, deu igual. E agora, o próximo. Vê o próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Eita. C5. Quantos hidrogênios? Vamos lá. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Eita, gota. Todos eles têm a mesma estrutura, têm o mesmo tamanho molecular. Então a massa deles vão ser iguais. Pô, e agora, como é que eu vou dizer qual deles tem maior ou menor ponto de ebulição? Nesse caso aqui, pessoal, eu não consigo desempatar pelas forças, porque ela tem a mesma força molecular, todos eles são de dipolo induzido, todos eles são hidrocarbonetos e todos os 3 têm a mesma massa. Nesse caso aqui em questão, quando vocês forem responder ou perguntar qual tem maior ponto de ebulição, gente, é fácil, ó. Vai ter maior ponto de ebulição o composto que tiver menos ramificação. Vou até escrever aqui, ó. Certo? Quanto mais ramificação, meu composto tiver, vírgula, menor será, certo? Quanto mais ramificação meu composto tiver, menor será seu ponto de ebulição, ok? Quanto maior a ramificação, menor ponto de ebulição. Vamos observar aqui, ó. Esse composto aqui, eu tenho 2 ramificações. Melhor 4, se você parar para pensar que se você está centralizado, tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui só tem 3 e esse aqui não tem nenhuma. Então, ó, consequentemente, esse aqui terá menor ponto de ebulição. Esse aqui terá o maior de todos e esse aqui será o intermediário, ok? Então é só escrever que esse, você pode desenhar que esse é o menor de todos, certo? Esse é o menor de todos. Esse aqui tem um ponto intermediário e esse aqui é o maior. Então esse aqui terá maior ponto de ebulição.
Por quê, professor? Porque ele não tem nenhuma ramificação, ok? Certo, da Larissa. Flávia, deu pra entender, Flávia? Alice. Se não entendeu, volta. Volta o vídeo e tenta entender, tá? Quem tiver maior ramificação tem menor ponto de ebulição, ok? Ótimo, pessoal. Por favor, pratiquem, estudem, vejam todas essas características, tá? Essa é a aula passada, mostrou para vocês todas as características dos compostos orgânicos, tá? E aí, pessoal, gostaram? Tava difícil, né? Tava fácil. Moleza, diga aí. Moleza, melzinho na chupeta. E é isso, pô, não tem muita dificuldade não. Olhou o número de carbono e hidrogênio, olhou sua estrutura, olhou a presença de oxigênio, olhou se está faltando alguma caracterização, identifica. Identifica se é alcano ou se não sino. Identifica se é um hidrocarboneto, se não é, se tem oxigênio, se tem hidrogênio. Identifica, galera. Olha, preste atenção nos macetes e o melhor, preste atenção naquilo que está faltando. E alguma característica assim ínfima, mas que vai ser o diferencial, tá? Isso foi características química e física, tá, dos compostos orgânicos. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e vamos praticar, tá? Agora é hora de vocês pegarem um módulozinho de vocês, características dos compostos orgânicos e abrir, tá? Vamos abrir?